Então vamos agradecer a Deus e a Jesus por estarmos aqui nesta manhã. Agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome e que possamos sair daqui melhores do que entramos, que possamos absorver o Seu conhecimento, Senhor, que possamos absorver aquilo que o Senhor tinha a propósito para hoje. Vamos rogar ao Pai também que possa olhar pelo palestrante que viria, que a gente não sabe ainda o que houve. Quem sabe ele vem, mas invariavelmente que Jesus possa estar com ele. E que Deus nos inspire e nos ajude na manhã de hoje. Assim seja. A senhora pode abrir uma página? Olha que propósito. Os infortúnios ocultos. Algo que estava oculto para acontecer. Então, nós estamos aqui no capítulo. Amai os vossos inimigos. Quem não os tem, não é? Então, vamos lá. Essa passagem começa, vamos ver uma coisinha aqui. Então, ela tem esse capítulo, Amai os vossos inimigos, ele fala, pagar o bem com o mal, os inimigos desencarnados, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Instruções dos espíritos, a vingança, o ódio. Eu estou achando que, peraí. Não está batendo. Peraí. Eu virei um a mais. Não está batendo uma coisa com a outra. Desculpa. É o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, todas as passagens desse capítulo fazer o bem sem ostentação. Os infortúnios ocultos, que é o que caiu hoje, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, servir sem esperança de retribuição, instruções dos espíritos, a caridade material, a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a gratidão e beneficência exclusiva. Então, nós vamos ver a segunda parte desse capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, depois de fazer o bem sem ostentação. Então, vamos lá. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta. E vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Vamos ler mais um pouquinho. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entre numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família, cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital.
E durante esse tempo, a mãe não pode bastar às necessidades. Então, é uma casa com muitas dificuldades pela descrição aqui. Então, a mãe lá com os afazeres, tentando cuidar, enquanto o pai estava no hospital, cheio de necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio, nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Ela já está cuidando da casa, ainda vai lá no hospital para trazer consolo ao pai que está dando tudo certo em casa. No canto da rua, à espera uma viatura, verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem meu dia. Qual é seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo da consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela, até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? É para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer a caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar uma criança, uma vez que nada tens de tu? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que méritos terás? Em realidade, eu é que farei a caridade, e tu que dela terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Deste modo, darás alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? No seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige, mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e de sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Então, lendo essa passagem, o que vinha me ocorrendo à mente, para a gente falar dessa passagem, é o seguinte. Aqui nós estamos falando da caridade. E essa passagem do Evangelho não é uma passagem assim, de muito conhecimento meu, não. Nunca me lembro de ter feito, por exemplo, uma palestra a respeito desse assunto. Mas lendo essa passagem, o que me ocorreu fortemente é o seguinte. Hoje em dia nós estamos muito na época das redes sociais. E outro dia eu vi um post de uma pessoa conhecida e era um post um pouco violento. E falava de um sentimento dele em relação à política. E eu me lembrei, eu não comentei isso com ninguém, mas eu me lembrei daquele tempo
que se falava que as tias, vamos dizer assim, ficavam debruçadas na janela, fofocando, né? Então, eu fiz uma relação na minha cabeça com aquele post daquela pessoa, porque cada post que você coloca na internet, ou está no Instagram, no Facebook, ou mesmo alguma coisa que você coloca no WhatsApp, é uma janela que você se debruça e fala o que você bem entende, né? E ficou fácil, porque você fala o que você quiser, na hora que você quiser. E muitas vezes cheia de insultos. Porque se você coloca uma opinião sua, geralmente alguém não concorda com aquilo, né? E aqui está falando o Evangelho, ele fala, não é católico, não é judeu, não é espírita, não é nada. Então, qual seria realmente a verdadeira caridade que Jesus tanto está nos esperando? Porque a caridade, muitas vezes, é confundida com dar coisas, né? Mas a gente pode dar compreensão, por exemplo, compreensão para aquele que pensa diferente de você. Então, quando você coloca alguma coisa na internet, não é em vão, não fica sem sentido. Muitas pessoas podem ver aquilo. Então, há uma responsabilidade muito grande. Ainda bem que houve uma divulgação muito grande por conta das eleições, das fake news. Muitos de nós aqui, há poucos anos atrás, há poucos meses atrás, se falasse a palavra fake, a pessoa nem sabia o que era, né? Então, hoje não tem quem que não sabe o que é fake e o que é fake news, que nada mais é aquilo que não é verdadeiro. Então, se não é verdadeiro, a gente tem que tomar cuidado. Uma, em falar aquilo que você não sabe, que você só pressupõe e passa para frente. E outra, passar para frente algo que você não estudou. Porque a gente tem muito esse costume de não se aprofundar. E como nós estamos dentro do centro espírita, estudando o espiritismo, se tem uma coisa muito profunda e com muita substância, isso é Jesus. Essa pessoa, que pode chamar assim de pessoa, é Jesus. Então, para nós que sabemos, temos conhecimento do espiritismo e das suas benesses nas nossas vidas, principalmente por meio da razão, eu acho que a gente deveria aprender a ponderar um pouco mais. Eu acho que a ponderação é um item importante ligado à caridade, nos nossos dias. Porque, às vezes, você pode estar falando uma coisa simplesmente para fazer, por exemplo, uma catarse psicológica. O que é catarse para um psicólogo? Você vai lá, fala um monte de coisa e alivia. Então, de repente, você está aliviando suas dores, mas está, muitas vezes, agredindo outros. E qual é a finalidade daquilo tudo? Então, eu acredito que a gente tem que fazer mais ponderações. E isso é uma caridade que você não vai ler lá no livro exatamente, que nem se falava disso naquele tempo. Mas eu acho que ponderar. No Brasil, nós temos muita polaridade política, por exemplo. Mas o que eu acho interessante é que tem pessoas que defendem uma certa entidade do governo, quer seja na figura do presidente ou não, mas é engraçado que eu nunca vi aquela pessoa colocar um post da mãe dele. Sabe? Defendendo ela. Não, geralmente ele está lá brigando com a mãe, não concordando com a mãe, falando um monte de coisa, tratando a mãe mal, inclusive. E depois posta, porque fulano de tal é maravilhoso. Então, eu acho muito isso um pouco sem sentido. E se a gente for buscar tudo isso que está acontecendo conosco, ligado ao Evangelho, e que está falando essa passagem tão importante, quantos de nós, todos nós, passamos por quantas dificuldades nas nossas casas, de qualquer sorte. Agora há pouco mesmo estava falando com uma irmã, e ela me disse, eu perdi um filho e perdi uma filha. Então, há um segundo atrás, talvez eu estivesse pensando em algumas dificuldades que eu estava passando. E a gente vê que aquela pessoa tem a capacidade de superar aquilo e levantar de novo e procurar e falar, não, eu li aquilo. Então, a gente está sempre preparado para aprender alguma coisa, se a gente quiser. Porque Jesus tem um propósito, né? E a caridade,
ela é tão profunda e tão distante de nós, que a gente tem tanta dificuldade de assimilar a caridade na sua pureza, que é a pureza de Jesus, que, pelo menos para mim, é sempre assim, é um tabu a caridade, às vezes. Porque a gente tem dificuldade de sair daquela facilidade que é dar uma blusa. Você deu uma blusa, está tudo resolvido. Né? E o óbolo da viúva, que logo em seguida desse capítulo vai falar, nada mais é aquele quinhãozinho pequeno que você tem para dar para o outro. Né? O óbolo nada mais é aquela pequena parcela de uma pessoa tão pobre, que era a viúva, que faz parte de toda essa passagem evangélica. Então, eu perguntaria a mim, na manhã de hoje, o que é o nosso infortúnio oculto? O infortúnio oculto, eu acredito que a gente poderia ver de duas maneiras. Pode ser o infortúnio oculto seu, primeiramente, né? Quais são os seus infortúnios? E o infortúnio do outro. Por que oculto? Porque nós estamos num nível que a gente não tem ainda a capacidade de enxergar com os olhos de Jesus quais são os nossos reais infortúnios. E quais são os infortúnios daquele que está com você? Como é difícil ter a capacidade da alteridade, que é tirar a sua lente e colocar na lente do outro para saber como ele vê o mundo dele. E sabendo como o outro vê, talvez a gente conseguiria entrar no mundo dele e entender por que ele fez certas atitudes. Né? Então, eu acho que o infortúnio oculto maior é não entender o próximo. E hoje a gente vê muito isso na internet. Uma falta de compreensão. Eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero, e esse é meu direito. Né? Hoje tem muitas lutas com as diferenças. Mas a diferença, porque eu sou alto, eu sou baixo, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou branco, eu sou negro, eu sou mulher, eu sou homem, eu sou hétero, eu sou homo. Por causa disso, a gente pode fazer exatamente o que a gente quiser. Essa é uma política que hoje em dia existe. A gente pode fazer o que a gente quiser na hora que a gente quiser. Mas espera aí, a gente tem que saber se aquelas nossas atitudes vai gerar um mal para o outro. Então, como o Espiritismo nos clama, né, a pergunta mais falada no Espiritismo, que é o conhece-te a si mesmo, no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Então, o que é o infortúnio oculto? Se a doutrina espírita nos conclama a nos conhecermos, eu acho que o maior infortúnio é não nos conhecermos. Esse é o infortúnio oculto. É não saber quem nós somos. Enquanto nós... E tem mais. A gente... às vezes, gosta de não se conhecer, porque, de repente, a gente vai tirando coisas dentro da gente que é melhor deixar quieto. E, muitas vezes, a gente deixa mais oculto ainda, por meio dos nossos vícios. Então, eu tenho um problema, eu bebo para esquecer. Então, fica mais oculto ainda, mais guardadinho. Então, a gente vai... fora da gente, a gente vai tendo os penduricalhos que a gente vai encontrando para nos distanciar de nós mesmos. Então, o infortúnio maior é a gente não se conhecer, a gente não conhecer o próximo e, por tabela, a gente não usar da caridade para consigo e para o outro. Então, uma coisa bacana mesmo para sair. Por que é tão falado sobre a caridade? Gente, qualquer ajuda que a gente fizer, ou seja assim, outro dia eu falava aqui que às vezes a gente ajudar a mãe a lavar uma louça, né? Então a gente fala, não, porque eu vou fazer uma campanha e tal. Mas peraí, você ajuda a mãe a lavar uma louça e vê a satisfação que a mãe vai ter, mas que você vai ter, porque aquilo é automático, abre janelas. Então você tem que olhar um pouco mais ao seu redor. Você vai ficando mais velha, você vai vendo dificuldades do seu corpo acompanhar certos pensamentos que você tem. E junto de você, você vai vendo aqueles que estão à sua volta também ficando mais velhos e tendo outros tipos de dificuldade. Ou de locomoção,
ou da perda de um ente querido, e você ter que compreender que aquela pessoa está passando por uma dificuldade, ou a falta de esperança. A falta de esperança, a falta da crença verdadeira em Jesus, traz de nós um sentimento de tristeza e que vai tomando conta. E esse é um sentimento que está ali guardado, que pode aflorar. Outro dia eu recebi um post, estava falando como que é? Depressão é excesso de passado. Estresse, excesso de presente, e ansiedade, excesso de futuro. Eu achei engraçado o post, né? Mas é verdade, e vinha de uma psiquiatra, por isso que eu prestei bem atenção no que ela tinha escrito, né? Porque estuda só isso, eu já tinha lido um livro dela, eu achei bacana ela colocar. E eu parei para refletir. Então, realmente, a gente está deprimido, muitas vezes, por aquilo que já passou, né? Daí a gente fica estressado porque a gente não dá conta do nosso dia e depois fica ansioso porque está esperando chegar. E nessas são 3 patologias, eu poderia dizer assim, quando está num grau alto, que vai deixando cada vez mais aquilo tudo que a gente é escondido dentro de nós. E escondido de nós. Dentro de nós, escondido de nós. Então, se é que eu posso tirar em tão pouco tempo, extrair alguma parte realmente boa para mim, porque a gente lê o Evangelho para a gente, né? Eu acho que o maior infortúnio para mim, o infortúnio oculto que ele diz aqui, é isso. Eu acho que não se conhecer e não conhecer o próximo. Então, eu acredito que a gente poderia ponderar um pouco mais hoje em dia e com a ponderação, você automaticamente vai ter mais caridade. Porque, às vezes, você fala sem ponderação uma coisa para uma pessoa e não era para você ter falado. Então, eu acho que pensar um pouquinho mais, coloca um golinho de água na boca antes de falar um impropério qualquer. Orar mais para Deus, para Ele te inspirar. Que quanto mais a gente está confuso, menos a gente ouve as vozes daqueles que nos amam. E tem muita gente que nos ama, mesmo que a gente ache que não. Muita gente que nos ama. E quanto mais a gente vê nessa escuridão, oculto, menos a gente ouve, mais escuro, mais oculto, mais entristecido você vai ficar. Se a gente parar nesse minuto, cada um de nós, a não ser que você esteja passando por esse problema hoje, então, você pensa na data de hoje. Mas tente lembrar, principalmente, de alguma coisa que lhe aconteceu de muito difícil na sua vida atual. E você fala assim, nossa, passou. Pode não ter passado da melhor maneira, como você imaginava, mas passou. Passou. E por que eu falo isso? É igual essa mãe. Ela está lá na casinha dela, com os filhos, com o pai que está no hospital, dá para imaginar? Com certeza sem recursos, mas ela tinha o leite materno para oferecer. Então, quantos de nós, essa representação, esse exemplo muito bem dado que Allan Kardec colocou, nessa passagem do capítulo 13, então, não saiba a vossa mão direita o que dá à esquerda. Mas sem vir de nós, por isso que eu conclamo vocês a primeiro tentar saber quem você é. Porque amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. O a si mesmo não dá. Eu sempre acho legal quando a gente vai pegar um avião e tem aquelas recomendações. Você vai para cá, você vai para lá, se acontecer algum problema. Se a máscara cair, você coloca a máscara em você primeiro, depois você coloca a máscara no seu filho, ou no idoso, numa pessoa. Então, por que fala para você pôr a máscara primeiro em você? Porque se você não estiver bem, isso não ajuda ninguém. Nem numa situação extrema. Então, se essa mãe não estiver bem para cuidar dos filhos, e ir lá ainda dar uma ajuda para aquele pai que está acamado no hospital, e quem que
mantém essa força que tem dentro de nós? É Jesus, é Deus, os nossos amigos espirituais. Então, a gente sempre tem que estar com a nossa máscara. Ou seja, a gente tem que estar bem para ver o outro, para auxiliar o outro. E não dá para ser estar bem do ponto de vista egoísta. Porque egoísta também pensa só em você. Você vai colocar a máscara e ficar chorando. Não, você tem que pôr a máscara e ver alguém do teu lado que não conseguiu colocar a máscara. Então não é só se salvar. Então ele fala de infortúnio. Esse é o infortúnio. Você coloca a máscara em você sozinho. Também não é solução. No final do capítulo, nas preces espíritas, ele fala: quando 2 pessoas ou mais estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. E é interessante perceber, porque ele não falou quando uma pessoa e mais lá eu estarei. Então você fala, caramba, mas eu não posso estar orando sozinha? Nunca nós estamos sozinhos. Nunca. Por isso que ele pedagogicamente nos falou: quando 2 pessoas ou mais estiverem reunidas, lá eu estarei. Porque se eu estou sozinha orando, para início de conversa, eu estou com o meu anjinho do meu lado, ouvindo a mim, né? Que é o intermediário mais próximo que a gente tem de Deus. Então, jamais a gente está sozinho. E, segundo, que Jesus sempre dá um jeitinho de nos solicitar a fraternidade. Então, ele nunca fala de um, né? Vós sois o sal da terra, nós todos somos, né? Então, nós estamos aqui, cada um de nós, com o nosso problema particular, que geralmente está resvalando em outras pessoas, obviamente. Então, que nós possamos, sim, naquele momento da dificuldade, nos basear, nos permear por esse exemplo dado na manhã de hoje. Daquela mulher, imagina, naquela casinha simples, com aqueles filhinhos, o marido hospitalizado. Ou seja, traz isso tudo para aquele problema que você tem dentro de você. E tenta usar isso no seu dia a dia. Que você vai ver... Pois não. E a gente não pode se esquecer, João, que a nossa família é uma família maior do que essa. Que tem a família que nós estamos circunscritos nessa vida, que é a família que a gente necessita ter. Né? Não é a família que a gente muitas vezes quer ter. É a família que a gente necessita ter para o nosso crescimento. E essa família, circunscrita a essa família aqui dos encarnados, ela é muito maior fora daqui. Então, na nossa casa, a gente, claro que tem outros seres de outras vidas e dessas vidas junto conosco lá. Então, é bem oculto tudo. Então, a gente tem que ter muita certeza de que com Jesus não tem nada de oculto. É tudo transparente. E quanto mais a gente avança na caridade, eu acredito que mais a gente enxerga. É automático.
Você faz um bem, automaticamente você recebe já outro, pois não. É bem por aí. Aqui não. Mas eu acho que se cada um de vocês forem dar um exemplo da parte moral, da base da família de cada um, vai ter isso, né? Ela deu valor para falar ou não o palavrão, você deu valor para aquilo, para aquele outro, mas tem aquela base moral, que nada mais é do que a caridade um para o outro, né? Eu, na minha casa, por exemplo, eu não gosto, sou eu e 3 homens, eu não gosto que eles andem sem camisa, né? E é uma coisa minha. Eu pedi para o meu marido, para os meus filhos desde pequeno, eu não gosto. Se eles quiserem depois, na hora de dormir, os meus meninos, fechar lá a porta do quarto deles e dormir sem camisa, o problema é deles. Mas eu acho que isso é respeitar um ao outro. Mas se cada um for falar alguma coisinha, vai trazer... Se isso tem a ver ou não, mas é um tipo de respeito. Eu acho que a caridade é respeitar o outro naquilo que você não gosta, né? Eu acho que o palavrão tem a ver também com isso. Essas atitudes, que por menores que sejam, vai juntando e lá na frente uma pessoa chega para você e fala, nossa, mas o seu filho é tão educado, né? Eu reparo que na família do meu marido eles não falam mais assim, nenhum. Na minha casa até uns escapam do meu lado, mas na família do meu marido não fala um palavrão, eu já reparei, nenhum deles, e são 3 homens, e na minha 3 mulheres. E às vezes a gente escapa algumas coisas, e cada um é de um jeito, né? E daí eu vejo que na família dele eles não fazem tal coisa e na minha faz, né? Então essas peculiaridades, fora a necessidade que você tem de receber mesmo aqueles filhos e esses filhos receberem os pais que têm, né? Às vezes eu falo muito para os meus filhos, ó, nessa é o que tinha para vocês, é isso aqui. Tá? Na próxima vocês conversam melhor antes de encarnar, mas foi isso aqui, alguma coisa Deus confiou a mim, que eu tinha para ensinar para vocês, e por tabela trouxe algo que vocês têm que me ensinar. Mas está na medida correta. Ai, mas... E tem gente que ainda fala, eu não pedi para nascer. Ixi! Nossa, se tem uma coisa que ninguém pode falar isso, é exatamente isso. Todo mundo pediu e muitas vezes a gente implorou para nascer, né? Então, se a gente não tiver a caridade, se a gente não tiver essa capacidade de visualizar mesmo o infortúnio oculto do próximo, que é o que ele está precisando naquele momento, a gente vai achar que ele está precisando de um agasalho na campanha do agasalho. O agasalho é necessário, mas às vezes não é só o agasalho. Às vezes o respeito para com aquela pessoa falta não tem aquela campanha dos invisíveis? Você passa assim no lugar, ninguém vê que aquela pessoa está trabalhando em alguma atitude dentro daquele local. Então, porque tem gente que ninguém enxerga. E se você... outro dia, a minha mãe falou assim, foi uma pessoa fazer um serviço na casa dela semana passada. E ela falou, nossa, essa pessoa veio tantas vezes aqui. E ele está diferente. E ela falou assim, ela contou para mim, porque nós fizemos uma viagem rápida americana para Limeira, e ela comentou, estava comentando, isso é o assunto, e ela chegou nele. Ela falou assim, nossa, fulano, mas eu nunca te vi assim. Você não está bem? Não, não é nada não. Tá bom. Para quem conhece minha mãe vai ficar lá escarafunchando, né? E não, é alguma coisa, não, mas você não está bem? Não, não, está tudo bem, está tudo bem. Tá bom, estava terminando de fazer o serviço lá, ela chegou mais uma vez. Olha, mas de verdade, eu nunca te vi assim. Na verdade, eu quero me matar.
Falou isso lá para minha mãe semana passada. Na verdade, eu estou com o firme propósito de tirar minha vida. Né? Então, era um infortúnio oculto, bem oculto ali, mas que com a sensibilidade. Então, se ela falar assim, você não quer uma blusa? O cara falou, mas não estou com frio. Meu frio é na alma, provavelmente é o que ele estaria. Né? Então, daí ela falou que conversou com ele, começou a falar algumas coisas, perguntou se ele tinha ou não religião. Nesse momento, você não precisa vomitar espiritismo na cara de uma pessoa, porque não é isso que ele está precisando naquele momento. Às vezes é uma ou duas palavras. Ou, às vezes, só o fato dela ter reparado que ele não estava bem. Então, não precisa ter um discurso nesse momento. Então, ele estava com infortúnio oculto. Ele não abriu o coração para falar o que estava acontecendo com a vida dele. Minha mulher isso, eu tenho mulher, não tenho mulher, tenho filho, não tenho... Ela não conhece a pessoa. Né? Ela só reparou que, nas vezes que ele fez serviço na casa dela, ele não tinha aquela aparência. O rosto dele, né, mostrava uma inquietude para ela. Então, eu acho que esse exemplo que me ocorreu é bem isso. O que está ali? Porque, gente, vamos combinar, vamos largar o microfone aqui, vamos sentar numa roda e começar. Ou vocês acham que está todo mundo aqui? Está todo mundo, bastante angústia, bastante coisa. A gente tem pilhas de coisa para conversar, um monte. E é tão gostoso se sentir acolhido, se sentir pertencente a um local, pertencente ao amor de Deus, que vem por intermédio de alguém. Então, vamos trocar esses infortúnios. Primeiro, deixar mais esclarecido o que está acontecendo com você, com o próximo. E pedir a Deus que nos ilumine nessa caminhada. Outro dia, tem alguns papeizinhos que chamam mais atenção do que outros das mensagens, né? Então, há alguns finais de semana passado, domingo, estava lá, o Emmanuel falava assim, dai-me visão. E eu deixei guardado, eu li várias vezes já em casa. Dai-me visão, ele falava, o Emmanuel. Ele falava, dai-me visão para eu ver aquilo que eu não enxergo em mim. E dai-me pouca visão para aquilo que eu enxergo nos outros do ponto de vista da crítica. Porque o mote do negócio era a crítica. Porque senão também você vai ficar procurando infortúnio nos outros, você só vê os defeitos dele. Então também tem que tomar cuidado. Infortúnio do ponto de vista de qual a dificuldade com aquela pessoa. E às vezes ele tem exatamente aquele defeito porque ele está se defendendo de um problema que ele tem. Então, eu acho que a gente tem que ter uma postura um pouco mais reflexiva, mais ponderado. Vai postar uma coisa na internet, será que eu estou ofendendo alguém? Será que eu não estou bem e tenho que colocar isso para frente? O que está acontecendo comigo? Porque se você for analisar o que você gosta, quais são as páginas que você curte, eu costumo falar, se você pegar o meu celular e o de cada um, então, é que a gente nunca vai fazer isso. Se eu pudesse fazer uma dinâmica, eu falaria assim, nós vamos fazer uma troca de celulares. Cada um vai entrar no Instagram do outro, ou mesmo dentro da sua família. E ali você vai ver quais são as páginas que o seu colega curte. Você vai conhecer um pouco dele. Entendeu? Então, o que te passa na sua cabeça são aquelas páginas que você curte. Ali você já pode se descobrir um pouquinho, por meio da internet. Eu, por exemplo, eu gosto... você vai ver um monte de coisa lá do Allan Kardec. Tá, gosto do Allan Kardec, tá. Mas eu também gosto de ver, sei lá, o outro gosta de ver muita coisa de política, pá. O outro vai ter bastante coisa de moda. Moda. O outro vai ter bastante... E permeado com vários assuntos. Você vê que você não gosta só daquele assunto. No meu Instagram não vai ter só Allan Kardec, que eu acho até cansativo. Isso daí não é vida. Porque daí você parte para o fanatismo. Né? Então, o que te alimenta? Quais são as páginas que alimentam a tua vida? Do que é o seu alimento? O que você curte de verdade? Analisa aquilo que você curte. Qual a página? Porque não é assim, você curte uma, não vem as outras, assim, e você vai juntando. Então, quando você vê, ele fica um tempão só com aquele bolo de coisa. Por exemplo, você curtiu lá, Dior, né, moda.
Aí ele vem lá, Chanel, não sei o quê. Então, aí faz uma semana só aparecendo vestido, sei lá o quê. Blá, blá, blá. Aí você curte outra coisa. Então, você para fazer uma análise. Do que você gosta, o que você se alimenta. Não chama feed, é alimentar em inglês, né? Porque é o feed daquilo que vai alimentando. O que vai te alimentando? O que te alimenta? Do que você é feito? Ali você já tem um pequeno mostra de quem você é. Do que você curte. Você gosta de pornografia? Vai ter um monte de coisa assim, não sei. Não consigo nem imaginar uma pessoa que curte coisa. Eu não sei. Tem coisa que eu nem entrei nunca na internet. Eu não faço ideia como funciona. Entendeu? Então, gente, vamos descobrir quais são os nossos infortúnios ocultos. Automaticamente, vamos prestar atenção nos infortúnios do próximo, a ponto de saber quem está precisando de leite, como as criancinhas, que muitos de nós estamos naquele período da infância ainda, ou quem precisa de remédio, para aquele que está no hospital, ou quem tem o papel da mulher. Nessa passagem. Quem tem aquela força de sair de si para ajudar o próximo. Então, vamos fazer essas reflexões. Beleza? Então, é isso aí. Pelo menos eu tentei alguma coisa. Então, vamos ir para o momento do passe, tentar mais um pouquinho ficar tranquilo, aproveitar esse momento, que os nossos anjos da guarda, gente, eles aproveitam muito cada segundinho que a gente entra naquele portão. Porque eles estão cansados das nossas diatrices, né? Então, eles aproveitam muito. O momento do passe, então, é aquele momento que eles fazem assim, ó, e dá aquela energia. E fica aquela simbiose entre você e ele. Então, você sai recarregado. Quando entra na câmara de passe, lá já estão espíritos nos aguardando, sabendo o que nós estamos precisando. Então, gente, como é meio oculto, a gente não enxerga praticamente nada, a gente tem que saber que Deus age por essas mãos mágicas, valiosas, todo o tempo. E se você veio aqui com uma dor, se você não vai sair com a solução dessa dor, assim, de resolver ela, mas você pode sair com a solução, com uma ideia, com uma coisa diferente. Hoje à tarde, você vai tomar banho, vem aquela inspiração. Então, vamos aproveitar esse momento que a gente está aqui para recarregar mesmo as energias. Cuidar daquele vazio que a gente tem dentro de nós, para que a gente possa se completar com essa energia que vem do alto. E aproveitar esse momento que esses amigos estão ali, agora, sabendo das nossas necessidades. E muitos de nós que estamos dando o passe, nós não somos superiores a ninguém. Pelo contrário, muitas vezes é uma troca no invisível, todo o tempo. Basta a gente ter olhos de ver, que a gente consegue sentir. Não porque arrepia. Não é porque arrepia. Ai, arrepiei. Tem muita gente que tem esse costume. Não. Sentir é muito maior do que arrepiar. É ter uma ideia, é ter aquela atitude na hora certa. Isso que é estar energizado com o poder de Deus. É ter a capacidade, no momento da dificuldade, de você ter a capacidade de você solucionar. Tá bom, gente?